Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, você está pronto aí para uma palavra do Senhor? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Quero compartilhar algo contigo. Você está feliz? Amém? Você encontrou Mateus 28? Então agora o verso 20, Mateus 11, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, o que eu quero falar com você nesta noite é sobre a importância de entendermos que nós precisamos viver o Evangelho integral. Nós não podemos apenas pensar em um Evangelho parcial. Para começar a nossa reflexão, permita-me fazer uma pergunta a você. Como você está hoje? Como você está agora? Como você está se sentindo agora? Qual é o seu grau de satisfação com a sua vida, com a sua história, com a sua existência humana? Você consegue parar e pensar um pouquinho sobre isso? E a minha intenção, de te fazer essas perguntas, eu quero te dizer que não é de sugerir uma avaliação genérica a você, mas eu quero te levar a pensar em algo mais profundo. Como você está se sentindo, como você está, em relação à satisfação com a sua vida, em tudo aquilo que a envolve, a sua vida com Deus, que é o mais importante de tudo, seu relacionamento com o Eterno, a sua vida com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, a sua vida em relação à área econômico-financeira, enfim. Eu quero que você pense como você está em relação à sua existência, à sua vida. Pensou? Como você está? Talvez essa não é uma resposta, que você vai ter lá com o tempo demorado, é rápido. Não, eu estou bem, eu estou muito satisfeito, o negócio está ruim, o caldo aqui está azedo. E a verdade é que as respostas para esse tipo de pergunta aqui hoje são diversas, eu tenho certeza disso. Hoje, nós estamos encontrando, queridos, um grande número de pessoas que estão insatisfeitas com a vida. Essa é a verdade. Tem muita gente insatisfeita, muita gente infeliz, muita gente vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que o Criador idealizou para elas. E eu tenho certeza que aqui hoje tem pessoas assim. E, queridos, a verdade é que esse quadro real que nós enfrentamos hoje é um problema sério e que vai exigir muita disposição e coragem daqueles que estão vivendo assim, caso eles queiram buscar uma mudança significativa na sua vida em relação a isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você é uma dessas pessoas, dessa gente que não está tão satisfeita assim com a vida, eu quero te dizer que tem jeito para você. Tem algo especial de Deus para você. E eu quero te convidar a abrir o seu coração e ouvir aquilo que o Espírito Santo separou para nós hoje, aqui e agora. Amém? Quando a gente pensa sobre essa questão, queridos, e se a gente for trazer isso para esse campo, de Deus, da sua presença, da sua pessoa, de nós como sua igreja, sua família, nós precisamos pensar primeiro, ou buscar um entendimento primeiro, daquilo que a Bíblia fala
Ou o que a Bíblia fala sobre isso? E quando a gente recorre à palavra de Deus para entendermos essa questão, por que tanta insatisfação, né, na vida das pessoas, a gente vai chegar à conclusão que a vida das pessoas, do ser humano na terra, nunca foi uma proposta fácil depois do Éden. Era antes do Éden, ou antes da queda no Éden. Depois, a proposta para a vida humana aqui, sempre foi uma proposta difícil. E sabe o que é interessante? É que Jesus não nos deixa enganados acerca disso. Esse evangelho que muitas vezes se prega hoje, quando convida as pessoas para virem até Jesus, e a ideia que passa é que se virmos até a Ele, ou quando alguém vem a Ele, a sua vida está resolvida, a gente sai de uma vida sombria para uma vida maravilhosa em todos os sentidos e em todo o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, esse evangelho não existe. A Bíblia não nos ensina isso, Jesus nunca falou sobre isso. Pelo contrário, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, Jesus vai dizer assim, ó, no mundo vocês vão passar por aflições. Olha só. Percebe? Então, ele o tempo todo fez questão de demonstrar que aqui a vida seria dura mesmo, difícil. E ele diz isso com muita clareza naquele momento, de uma forma muito direta aos seus discípulos. Olha, entenda uma coisa, no mundo vocês vão ter aflições, mas aí ele emenda com algo sobrenatural. Ele diz assim, mas tenham bom ânimo. E o porquê que ele diz que nós podemos ter bom ânimo, ele também dá a resposta, porque eu venci o mundo. Amém? Então, é essa verdade que Jesus apresenta, né, que a Bíblia fala acerca do assunto. Né? Essa questão de termos que enfrentar aflições na vida faz parte do processo causado pela queda humana que aconteceu lá em Gênesis. Depois da queda, a proposta é essa. E por que é essa? Porque Deus é justo. O homem pecou e esta queda, este pecado, em Romanos, Paulo vai dizer que trouxe consequências terríveis. E uma delas, ou talvez a principal, é a morte. Não só morte física, mas também morte espiritual. Depois daquela queda, o homem passou a viver e tendo que enfrentar na sua vida todas as consequências do pecado do primeiro casal. E o peso do pecado, a causa, né, do pecado, trouxe para nós todas as aflições que a gente vive hoje como ser humano. Ou seja, o homem passou a colher, a duras penas, o resultado da desobediência que Adão e Eva teve com o Senhor, lá no jardim do Éden. Amém? Então, preste atenção numa coisa, tudo isso que a gente vive hoje é uma extensão pós-pecado do Éden. Quando você volta lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que logo depois do confronto, né, que Deus teve com o casal e com o inimigo também, né, devido ao pecado ali cometido, a Bíblia vai dizer que o Senhor os lançou fora do Éden. E a partir daquele momento, queridos, o que esperava tanto aquele casal, eu e você, todos os que viessem depois deles, seria essa vida de aflições aqui na terra. O pecado separou o homem de Deus, tirou o homem da sua presença. É isso que a Bíblia quer nos dizer, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 3, versículo 23, que o Senhor os lançou fora do jardim do Éden. Irmãos, olha que coisa, olha o que o pecado roubou do homem. O que acontecia no jardim? A Bíblia diz que não tinha nada disso, que a proposta original de Deus, né, era uma vida pura, uma vida santa, uma vida onde as pessoas, inclusive eles, tinham uma plena comunhão com Deus, eles tinham tudo do bom e do melhor, estava ali à disposição do homem.
E a Bíblia vai dizer que todos os dias, da viração do dia, o Senhor ia lá, só para estar com o homem. Irmãos, quem é que não queria uma vida dessa? Mas foi exatamente esta proposta que foi recusada pelo primeiro casal. E este pecado, não só lançou o homem da sua presença, mas trouxe como consequência essa vida aqui cheia de aflições. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus um dia vem, encarna, o próprio Deus encarna, se transforma em um, igual a mim e a você, entra na história da humanidade e agora propõe uma mudança extraordinária nesse quadro. Amém? Amém, sim ou não? Então, nós não precisamos mais viver presos a esta vida aflita aqui. Sabe por quê? Porque Jesus veio e a proposta dele agora é que a gente tenha descanso, que a gente tenha alívio, que a gente não só seja salvo, tenha redenção, mas que a gente tenha descanso, alívio diante de todas as aflições que esta vida tem para nós. Irmãos, e cá para nós, se tem algo que a gente não precisa nem orar, é para a aflição vir e o problema vir. Algum dia você já levantou de manhã e disse assim, Senhor, eu estou bom demais, eu estou sem problema demais, manda um probleminha hoje. Você já fez isso? Não é? Senhor, já tem tempo que eu não sinto uma aflição, daquela assim que dá vontade de morrer, manda uma para mim hoje. Você já orou assim? Irmão, se tem uma coisa que a gente não precisa orar, é para que as aflições, os problemas venham. Parece que eles brotam, parece batata tem vez, com negócio chuchu, parece que tem período da nossa vida que o que tem é isso, irmão, são aflições, problemas, dificuldades que vêm de todos os lados. E no meio de tudo isso, muitas vezes a gente chega até a indagar algumas coisas, tipo, Deus, cadê você? O que está acontecendo? Só eu que já fiz isso aqui algumas dezenas de vezes na minha vida? Eu acho que todo mundo faz. Não é verdade? Parece que o entendimento que a gente tem nos leva a acreditar, queridos, por causa do evangelho que está sendo pregado, que se eu estou passando por aflição, eu estou longe de Deus, ou Deus está longe de mim. Eu estou em pecado, eu estou fora dos caminhos da vontade de Deus, ou Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus aborreceu comigo de algum jeito, e por isso, não tem nada disso. Aflições, desprazeres, pressões fazem parte da nossa vida aqui. E a gente precisa entender isso. Amém? E algo que nos ajuda muito, e eu quero te levar a pensar sobre isso. Talvez o que nos falta é entender de verdade qual é a proposta do Evangelho para nós. E é por isso que eu acredito que de uma forma estratégica o Senhor nos deu esse texto, para a gente pensar um pouquinho, esse texto de Mateus capítulo 11. Você viu que Jesus, ele vira para as pessoas, e é lógico que isso aqui também é para mim e para você, e faz um convite. E qual é o convite? Este aqui é o convite do Evangelho, puro e simples. Ele fala para alguém que está cansado e sobrecarregado. E quais são as causas que levam as pessoas a viverem assim? As aflições, os problemas, os desprazeres, a realidade da vida, nua e crua, faz do ser humano cansado e muitas vezes alguém que se sente sobrecarregado. Então entenda, Jesus veio para resolver a situação de uma humanidade assim. Essa é a verdade. E qual é o convite aqui? Ele diz, olha, vinde a mim, você que está cansado, insatisfeito com a vida, sobrecarregado. E ele diz assim, e eu vos aliviarei. Olha que proposta maravilhosa, queridos. Agora, quando nós pegamos apenas este versículo, parece que a coisa só vai acontecer do lado dele, é só ele que tem que fazer algo. Não é verdade? E aqui eu já quero começar a mexer
com você em um ponto muito importante. Nessa geração, nós estamos vivendo o evangelho que as pessoas querem escolher o que querem ouvir. Elas querem escolher o que a Bíblia fala com elas. Elas têm pegado parte do evangelho e tentado aplicar na sua vida. Por exemplo, se eu pegar apenas esse versículo aqui, quando Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Eu chegar lá, Jesus, eu estou aqui, o Senhor está vendo o meu estado, como eu estou cansado, sobrecarregado, eu não aguento, e despejar sobre ele toda o meu azedume de vida, a minha vida ruim que eu estou vivendo. Se eu fizer isso, você acha que Jesus vai me aliviar apenas eu fazendo isso? Não vai. Por quê? O convite tem uma sequência. Tem algo a mais aqui. Não é apenas chegar para ele dizer e despejar aos pés dele aquilo que de ruim, de dificuldade nós estamos enfrentando. Ele continua e o convite diz assim, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E se a gente faz isso, o que ele diz? Aí vocês encontrarão descanso para a vossa alma. E ele termina dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa destacar, diferenciar duas coisas aqui. Porque ele fala de jugo e de fardo. Percebe isso? Se você for olhar de cara, sem as entrelinhas da palavra de Jesus, você logo vai pensar que o jugo é algo pesado, difícil, e fardo também. Porque fardo traz uma ideia, o quê? Não só traz uma ideia, fala de carga, fala de peso, fala de responsabilidade. Então, queridos, preste atenção nisso. Jugo, o que seria isso aqui? Para a gente entender melhor, jugo é tipo uma canga de boi. Quem já viu um carro de boi aqui? Vamos usar, eu não sei se é isso, mas vamos falar que a canga é um equipamento, é uma canga mesmo que é colocada no pescoço do boi, e aquilo tem uma conexão com o boi do lado, que também tem a canga, ok? E ali, o que acontece? Essa canga que é colocada no pescoço da junta de bois, dessa canga sai uma conexão que vai até o carro de boi, o carro, a máquina. E aí o que acontece? Aquela junta de bois, juntos, conseguem levar o carro. Não é assim que funciona? Então esse é o jugo que Jesus diz aqui. E o que significa isso? Fala de aliança. Quando ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ele está querendo levar o ser humano a entender, você quer viver uma vida descansada e sobrecarregada? Faça uma aliança comigo. Entra em aliança comigo. Entende? Faça um compromisso comigo, que eu vou dividir essa carga com você. Eu vou te ajudar a levar a sua carga. Percebe, queridos? É isso que ele está querendo dizer aqui. Isso é jugo. E quando a Bíblia fala aqui de fardo, isso diz respeito aos mandamentos do Senhor, que olha que interessante, segundo o próprio Jesus aqui, não são pesados, mas são leves. O que refuta aquele pensamento que muita gente tem, talvez você também já pensou ou pensa assim, nossa, é difícil demais servir a Deus, é difícil demais de viver os seus mandamentos. Irmãos, isso é mentira do diabo. Sabia? Porque Jesus disse aqui que o seu fardo, que os seus mandamentos são leves. Agora, como que eles se tornam leves? Se a canga está no meu pescoço e eu tenho Jesus cangado comigo ao meu lado. Percebem? Aí eu tenho alguém que vai me ajudar o tempo todo a levar o meu jugo, a minha cruz. Com ele, ou tendo ele como parceiro,
os seus mandamentos se tornam leves. Irmãos, é ele que disse isso. E se ele disse, eu não sei você, mas eu acredito. Então, isso aqui, de que os mandamentos do Senhor, né, são difíceis demais de ser praticados, vividos por nós, deixa eu te falar uma coisa. Nada mais é do que uma diabeira, uma mentira de Satanás para enganar você. Entende? Para tentar provar para você que é impossível você servir a Deus, você ir para o Senhor, você praticar a sua palavra, para que a vida abundante que Jesus disse que veio te dar, realmente aconteça. E mesmo em meio ao cansaço natural da vida, e a todas as pressões e aflições, você será feliz, você será satisfeito, você poderá sorrir todos os dias. Percebe? Porque em todo momento difícil, em toda aflição, você nunca se sentirá sozinho. Terá alguém do seu lado que vai passar com você, que vai te conduzir em meio às pressões da vida. Quando a gente lê 1 de João, capítulo 5, versículo 23, você vai ver João registrando exatamente isso. Ele diz assim, ó, os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não é pesado obedecer a Deus. Agora entenda, uma vez que eu estou cangado, aliançado com Jesus, se você for fazer isso sem entregar o governo da sua vida para Ele, você não dá conta nunca. Sozinhos nós não damos conta. Amém? É importante a gente pensar nisso, né? Que Ele veio, Ele entrou, Ele trouxe uma proposta de mudança de vida, e não nos jogou algo para fazer. Não, vem aqui. Tem algo que se você fizer comigo, você vai experimentar uma vida diferente. Então se canga comigo, se aliança comigo, vamos junto caminhar a jornada da vida? É essa a proposta dele. Então, queridos, nós estamos sendo acometidos nos últimos anos, nas últimas décadas, por uma pregação mentirosa, que não ensina muito sobre esse compromisso que nós temos que ter com o Senhor. Então, o que a gente vê são pregadores, gente, fazendo do evangelho um tipo de self-service. Eu pego aquilo que me interessa, e Deus é obrigado, tipo assim, né, a se manifestar na minha vida. Deixa eu te falar, não vai acontecer. O que tem acontecido é que esse entendimento errado do evangelho tem gerado uma geração de cristãos frustrada, decepcionada com Deus e com a sua palavra. Mas a culpa é do Senhor? Não, porque Ele nunca enganou ninguém. Você quer ver um exemplo disso? Quantas vezes nós pegamos Josué capítulo 1? Eu vou usar apenas esse exemplo, tá? Nós pegamos Josué capítulo 1 e cremos nessa palavra. Olha só o que Josué capítulo 1, versículo 9 diz. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, isso é uma palavra maravilhosa ou não? É uma promessa maravilhosa ou não? Ser forte, encare a situação, fique de pé, levante-se, vai lá, Deus é contigo, não se espante, não tenha medo, porque Deus é com você. Tenha certeza que se você, né, simplesmente não ter medo, não se espantar, Deus vai estar com você, Deus vai andar com você o tempo todo. Quantas outras vezes a gente usa outros textos que eu não vou citar, mas talvez citando esse aqui, já vem na sua mente um monte de textos isolados, que são promessas extraordinárias, verdades da palavra para nós, mas que, porém, não podem jamais ser aplicadas na nossa vida de forma isolada. Você quer ver algo? Palavra muito boa essa aqui de Deus para Josué. O contexto aqui de Josué era qual? Queridos, o mentor de Josué tinha ido embora. Moisés havia morrido. E agora ali, próximo do Jordão, Deus tinha que passar o bordão, o cajado a Josué, porque ele seria aquele novo líder que pegaria a nação que saiu do Egito e conduziria aquele povo pelo resto do caminho até a terra de Canaã, a terra prometida. E ali você vai ver que Deus, na verdade, com certeza, né, no momento de aflição, talvez sentindo medo que Josué estava
enfrentando. Por quê, queridos? Ele era o discípulo mais próximo de Moisés. Se tinha alguém ali com todos os motivos para ter medo do que poderia acontecer de agora em diante, uma vez que Moisés morreu, esse alguém era Josué. Por quê? Ele via o esforço que Josué fazia e via, diferente de vocês, que é uma igreja que dá a resposta, ele via um povo rebelde, um povo que sempre se levantava contra Moisés, um povo que reclamava mais do que bem dizia, um povo que vivia ali cobrando dele aquilo que ele não podia dar. De repente, eu penso que Josué olhou para aquilo e falou assim, e agora? Moisés, o nosso líder, já não está mais aqui, o que será de nós? E ele era o da vez. Então, nesse momento, Deus olhando para ele, você vai ver que Deus tenta animá-lo diante desse desafio. E no versículo 9, ele traz essa palavra. Mas vamos voltar pelo menos no 7 e no 8, para você entender o que eu quero destacar. O que Deus disse para ele, antes dessa palavra maravilhosa, poderosa do versículo 9. Amém? Josué capítulo 1, versículo 7. Olha só. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, olha isso, de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Percebe? Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Percebe? Então não era apenas se colocar e professar que tinha coragem, não, peraí. Tem uma lei, tem mandamentos, tem regras. E do mesmo jeito que Moisés obedeceu, se você quiser que eu ande com você, firme-se nelas. E no versículo 8, ele diz assim também, não cesses de falar deste livro da lei, antes, olha só, medita nele, uma vez por mês, uma vez por ano. Quando você tomar a ceia do Senhor, uma vez por, de vez em quando. Não. Medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, só depois de palavras como esta, é que Deus vira para ele e diz, não te mandei eu? Versículo 9, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebe os pré-requisitos para que essa palavra do versículo 9 pudesse acontecer de fato e de verdade na vida de Josué? Agora, quantas vezes a gente quer apenas demonstrar coragem, mas o nível de obediência ao Senhor é zero. O nível de comprometimento com o jugo que Ele propõe para nós é zero. Percebe? O nível de envolvimento, de busca pela sua presença é zero. Mas mesmo assim, eu quero que o Senhor me encha de coragem e esteja caminhando comigo o tempo todo. Ele só vai caminhar com você se você se cangar com Ele. Se você se entrelaçar com Ele de um jeito, e não apartar da sua presença, não abrir mão de viver a sua palavra. Você está comigo? Irmãos, nós não podemos aceitar essa ideia, porque ela é mentirosa, de que Deus tem obrigação de fazer tudo na minha vida, simplesmente porque eu fui até Ele, despejei todo o meu cansaço e a minha sobrecarga, e eu entendi que Ele me ama, Jesus morreu por mim, agora Ele tem que fazer. Não. A gente precisa entender que a proposta do Evangelho, ela sempre foi condicional à nossa resposta ao convite do Senhor. Entende? Tem uma parte que nós precisamos fazer, e isso fala de obediência. Tomar o jugo fala de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fala de uma decisão de sujeitar ao seu senhorio, de um jeito que a gente abrace, não só parte, mas toda a sua palavra, e faça da prática dessa palavra a nossa principal missão de vida. Porque ao contrário disso, deixa eu te falar algo,
É pesado, mas eu preciso. Esquece, porque ele não vai se manifestar nas nossas vidas. Como que alguém, por exemplo, quer que Jesus mude o casamento, e o marido nunca muda a tratativa com a esposa? Percebe, tem que ser sério? Como que você quer que o Senhor mude a sua vida econômica e financeira, mas o seu coração, ao invés de estar preso no Senhor, está preso no dinheiro que você ganha? Você acha muitas vezes, devolver 10% de dízimo ou dar uma oferta, enquanto Ele te dá 100%. Percebe? E é mandamento. Para os esposos que querem ver o casamento transformado, né? Mas não aplica na sua vida aquilo que a Bíblia diz, deixa eu te falar, a Bíblia é clara, diz assim, ó, que se nós não fizermos, não cuidarmos bem, por exemplo, da nossa esposa, Deus não escuta a nossa oração, não adianta nem a gente falar com Ele. É tipo assim, ó, se eu maltrato a Alessandra, e eu estou pedindo um monte de coisa para Deus, a intenção que eu tenho pelo versículo é que Deus vira as costas, você não está cuidando nem dela, você quer algo de mim? Sai fora, malandro, aqui não. Entende? Irmãos, esse é o Evangelho. Percebe? Então, queridos, nós precisamos entender isso. Preste atenção. Talvez você é uma das pessoas insatisfeitas com a vida. E eu estou aqui pelo Senhor para te mostrar que a causa pode ser exatamente esta aqui. Pode ser que você esteja se propondo a viver um evangelho parcial. Quer mudança? Abrace o evangelho, abrace Jesus por um todo, abrace a sua palavra integralmente, e você vai experimentar uma manifestação de Deus que você nunca vivenciou na sua vida. E preste atenção, esse abraçar algo que você nunca vivenciou não quer dizer que você vai deixar de ter problemas e aflições, mas você vai entender, vai experimentar uma forma diferente no enfrentamento de todas elas. Amém? Para concluir, eu queria que o pessoal da música já subisse aqui. A gente vai adorar e orar mais um pouquinho. Eu queria te lembrar de 2 textos. Salmo de número 37, versículo 3 e 5 diz assim, preste atenção nisso. Confia no Senhor e faz o bem. Olha isso. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. No versículo 4 ele diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor, palavras de Davi, tá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Como que algo pesado poderia alegrar o coração e iluminar os olhos? Percebe que não é pesado? Não é pesado. Eu quero te dizer, um dos nossos maiores problemas hoje, você pode ficar de pé, é o nível de insatisfação, de sobrecarga que as pessoas estão enfrentando na vida. E a resposta para isso é um compromisso, uma aliança com Jesus, de forma integral. Eu sei que pode soar estranha essa expressão, mas é você se cangar com Jesus. É você se entrelaçar com Ele e dizer assim, Jesus, eu entendi o seu convite. E aí, a partir desse momento, queridos, aí sim, o nosso derramamento na presença dEle vai surtir efeito. Sabe por quê? Todas as vezes que você e eu chegarmos a Ele
e despejarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, Ele vai estar tão juntinho de você tão juntinho dele, que Ele vai olhar para você e dizer assim: meu filho, eu entendo tudo isso e sei exatamente o que você está passando, mas vem aqui, vamos embora, juntos nós vamos vencer essa batalha. Sabe por quê? A Bíblia diz que em todas as coisas, assim como eu e você, Ele foi tentado. Então todas as aflições e pressões que eu e você somos submetidos nessa vida, Ele também foi. Não há nada que eu e você já passamos, estamos e ainda podemos passar, que Ele não sabe exatamente o sentimento, o cansaço, a sobrecarga que nos traz. Mas com Ele ao nosso lado, totalmente, num lugar, no centro de centralidade da nossa vida, Ele vai olhar e dizer assim: filho, é difícil mesmo, mas você não está sozinho, bora, estou com você. Está faltando isso para a sua vida? Você pode começar a orar ao Senhor. Você pode começar a dizer a Ele que tipo de alinhamento em relação a este convite extraordinário que saiu da boca dEle, que nos promete aqui, queridos, que nos promete algo novo, algo extraordinário. Você pode dizer para Ele o que é que falta na sua vida para que você possa experimentar isso aqui. Talvez falta a decisão de assumir o jugo, de tomar o jugo. E como eu disse, por mais que nesse convite o Senhor não usa o condicional sim, eu quero te dizer que Ele usa aqui o tomai, que é um imperativo, é uma ordem. Quer viver livre do cansaço, ou vencendo o cansaço, vencendo toda a sobrecarga que a vida tem reservada para você? Tome o meu jugo. São essas as palavras dele. E uma vez que eu e você decidirmos por isso, o próximo passo é entender, queridos, que agora há um fardo, há uma vida de prática. E essa prática da palavra vai me levar a desafios extraordinários todos os dias, que também são difíceis. Pecados que precisam ser renunciados, comportamentos que precisam ser controlados, sabe? Domínio próprio que agora precisa vir, desejos consumidores que precisam ser submetidos à vontade de Deus, à palavra dEle. E Ele sabe como isso é difícil para nós, sem a presença dEle. Mas agora, com a manifestação do seu Espírito, o Espírito Santo, aquele mesmo que Ele disse que iria e enviaria, e Ele teria um papel maravilhoso na nossa vida, que seria o nosso consolador, o nosso ajudador, em todo o tempo. Esse Espírito Santo traz da graça e do favor do Pai ao nosso coração, nos fortalece, nos encoraja a enfrentar todo e qualquer tipo de desafio que temos, seja de problemas internos, seja de desafios internos, seja de problemas externos, desafios externos que nós passemos na vida. Ele está aqui o tempo todo dizendo: ei, bora lá, eu estou com você, bora, não desiste não, seja forte e corajoso, olha aqui, eu estou com você. E quando você percebe com isso, você vai ver que de glória em glória, a vitória do Senhor está sendo estabelecida na sua vida. O ontem passa e fica um sentimento de vitória, que eu e você rompemos, crescemos, a nossa fé hoje é maior, porque eu sei de onde o Senhor tem me trazido, de como Ele tem agido em todas as causas da minha vida. Aí sim, ninguém pode nos parar.
uma jornada sempre crescente de vitória em vitória. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que sem se aliançar com Jesus, que é tomar o seu jugo, e um compromisso de praticar a sua palavra, custe o que custar, nós não vamos experimentar isso.